Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, estou aqui com meu parceiro de bancada, Odi Ribeiro. Lembrando que esse podcast também vai sair no portal Política do Bem, no jornal impresso e site Capital Federal e, óbvio, também na Rádio Corredor, além dos nossos cortes que estão viralizando e bombando nas redes sociais. Não é isso, Odi? Rapaz, eu vou falar, hein? Quem vem aqui se dá bem, porque a gente realmente divulga. Aqui tem um mal em Brasília, nossa, só a polêmica que eu vou arrumar. O povo vai em podcast e ninguém sabe que a pessoa foi no podcast. E o podcast, o principal é trabalhar os cortes. Eu falava e não fazia agora. E eu pratico isso, né? Depois que a gente fez a parceria. E eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho pro pessoal. Gente, quem não é visto não é lembrado. Saiu um corte lá, tem um convidado legal, pode marcar o convidado. A gente apura, até legal, né? Boa, isso a aí, gente não é dono da verdade, a gente nunca não sabe fez tudo. campanha pro nosso podcast, mas também podemos fazer propaganda dele, né, Óbvio, Odi? claro, eu acho que a política e o digital agora não tem volta. O horário eleitoral do político é o digital. Claro que o corpo a corpo, ele ainda é bem necessário, a porcentagem é muito alta. Mas, cara, o seu horário eleitoral é o seu celular. Gostou? Chega de falar da gente, Odi. Hoje a gente está aqui com a subsecretária de Promoção das Mulheres, Renata D'Aguiar, ela que atualmente é primeiro suplente de deputado distrital, ela é suplente do deputado Rogério Morro da Cruz, vem desenvolvendo um brilhante trabalho lá na Secretaria de Mulher, ela que é uma defensora do terceiro setor e vai falar um pouco pra gente do trabalho dela e, óbvio, de eleições 2026. Renata, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Política do Bem, viu? Eu que agradeço e quero ressaltar aqui que não tem como não viralizar com vocês dois juntos, né? Odi Ribeiro com essa risada que não tem nenhuma igual a dele no Distrito Federal e agora você também junto com ele, Dedé. Quero dizer que é uma honra muito grande estar com vocês dois. Eu já tive com o Odine em alguns podcasts, adoro, uma pessoa que eu tenho um carinho inestimável. Você tá emocionada falando de mim? Eu tô chorando. Esse bicho chato aqui, você gosta dele? Gosto dele. Ele Gosto pega no meu muito. pé, mas obrigado pela sua presença aqui com a gente. Lembrando que, Odi, a gente fez um corte simples falando das candidaturas femininas. E o simples fato de você falar Renata D'Aguiar e eu dizer boa de voto gerou uma enxurrada. Você fez mobilização nas redes sociais para os seus eleitores comentar lá para a gente convidar você ou não precisou disso não? Foi tudo orgânico, secretária? Foi orgânico. Fiquei muito feliz de ver que o pessoal tá animado. Então mesmo. Não, mas... desculpa, te cortei. Não, pode falar. Esse negócio foi um cortezinho, só para você ter ideia, para o pessoal ficar atento quando vir aqui. Foi um cortezinho, assim, como é que a gente vai falar? Do nada, a gente começou a falar um assunto que sem intenção, né? Foi só nós dois fazendo podcast, quando veio convidado, é só nós dois. A assessoria dela ficou atenta. Foi mesmo. E claro, quando você compartilha com os correligionários, o pessoal vai lá e foi tudo bem feito e muito tranquilo. E realmente, a Renata D'Aguiar é uma pessoa que dá muita audiência. Verdade, você fala um pouco, vamos falar um pouco assim, ó. O que eu já queria saber? Você está há quanto tempo lá como subsecretária da Promoção da Mulher? O que você vem fazendo e realizando pelas mulheres do nosso Distrito Federal? Vai fazer 2 anos, 1 ano e meio que eu tô. É porque eu tive de licença maternidade, né? Então vou te contar esse tempo que eu tive fora. E para mim tem sido um prazer enorme estar ali como subsecretária de promoção das mulheres, porque eu sou auditora de carreira do governo federal e eu sou da área meio. Eu sempre quis trabalhar na área fim. E apesar de efetivamente, meu trabalho ser da área meio, eu sempre desenvolvi um trabalho na área fim através do terceiro setor, participando do Reciclando Futuro, de outras instituições também, desse trabalho social que eu amo fazer. Então, quando eu recebi esse convite e assumi como subsecretária de promoção das mulheres, eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo algo que eu amo no meu trabalho, no meu trabalho profissional e trazendo como políticas públicas ações, trabalhos que a gente vem desenvolvendo e vendo o resultado na prática através do terceiro setor, que a gente está ali conectado com a ponta e sabe das demandas que pulsam ali nas comunidades. Então, eu amo estar ali junto com a secretária Gisele, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Secretária da extrema confiança da vice-governadora Celina Leão. Da extrema confiança e, além disso, a Gisele, ela incentiva, ela potencializa o trabalho, ela quer ver acontecer, ela é aquela
líder que quer ver as pessoas em volta dela brilharem. Porque tem o líder que tem medo de quem está perto, do brilho de quem está perto, e tem um líder que entende que ele vai brilhar muito mais quando quem está perto Incentiva, brilha. né? E ela é essa líder. Ela incentiva, ela quer ver acontecer, ela deixa a gente realizar, entregar. Então, eu tenho uma admiração gigante por ela. Então, estou no lugar onde eu queria estar. Não tem... Desculpa, Dedé, vaidade. Eu realmente eu sinto que não tem essa vaidade, porque você, né, vamos dizer assim, você é uma pessoa muito conhecida, né? E eu vi realmente que não há uma ciumeira, né, sobre isso. Ao contrário, é uma conexão. É uma conexão muito grande. A gente tem realmente uma afinidade muito grande. Isso é maravilhoso. Né? Algumas pessoas perguntaram sobre isso já algumas vezes, Gisele mas... vai ser candidata, a Renata vai atrapalhar. Aí não acontece nada disso. Não, a gente é muito parceira. É uma pessoa que eu amo trabalhar, tá Mas, perto. Renata, o que as mulheres da nossa cidade podem esperar um pouco desse seu trabalho como subsecretária de promoção da mulher? Primeiro, Dedé, eu gosto muito de dizer o que é essa promoção, né? Porque a promoção é algo que é muito extenso. E dentro da promoção, a gente pensa na autonomia econômica. Então, dentro da autonomia econômica, a gente tem mulheres que têm aptidão para serem empreendedoras e outras que não têm, que preferem estar dentro do mercado formal, que não conseguem, não têm essa característica. Né? Então, a gente, quando está fazendo um trabalho dentro da promoção, a gente olha para a parte da autonomia econômica, a gente também olha para a parte da saúde, que é a saúde mental, a autoestima. A gente busca realizar parceria com a Secretaria de Saúde. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o presidente do Conselho de Enfermagem. Então, a gente também busca realizar parcerias diversas com instituições que possam estar fomentando, ajudando as nossas mulheres nessa parte da saúde. A secretaria tem algum trabalho de qualificação para a mulher que quer empreender nesse sentido? Sim. Existe algum trabalho para que a mulher que quer ser empreendedora, que quer ser empresária, vocês têm algum trabalho nesse sentido? Temos diversos trabalhos nesse sentido e a gente busca pegar na mão dessa mulher, não só a mulher que é vítima de violência, isso é importante esclarecer, porque às vezes as pessoas acham que esse trabalho da secretaria é voltado para esse público apenas e não é. A gente trabalha com toda e qualquer mulher, com mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente pega na mão dessa mulher e a gente busca gerar oportunidade para que essa mulher ela consiga ter sua independência. Então, essas oportunidades vêm através de cursos de formação, tanto nessa parte do mercado de trabalho formal, muitas vezes em áreas, por exemplo, como cuidador de idosos, que a gente sabe que é um público que tem crescido muito, nessa área de empreendedorismo também. Então, a gente capacita em segmentos, por exemplo, da beleza, que é um segmento que a gente gosta muito de trabalhar, porque é fácil da mulher gerar renda. A mulher, ela consegue fazer ali uma sobrancelha no seu familiar, no seu vizinho. Então, são atividades que a gente busca facilitar para que essa mulher ela consiga gerar renda, para que ela consiga sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha com essas capacitações tanto para aquela que quer entrar no mercado de trabalho, e aí as mulheres vítimas de violência, a gente ainda conseguiu pactuar acordos de cooperação técnica com alguns órgãos que priorizam vagas para mulheres vítimas de violência. Então... Eu quero dar um exemplo aí para você, de sei que você está falando, né? A minha esposa, quando eu a conheci, agora eu não deixo mais, né? Vai ficar aqui me ajudando. Agora ela é jornalista. Se eu não me engano, foi no Instituto Reciclando Futuro, ela aprendeu a fazer o ingel. O ingel, vocês sabem, meninas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela ali tem, né? Unhas em gel. E o que eu achei mais incrível é que uma unha em gel dessa, ela cobrava R$300. E não tinha vaga na agenda. As meninas estão aqui, ó. Elas sabem o que eu estou fazendo. Então, uma moça dessa aí, por exemplo, que sofre vítima de violência, ela aprende de fazer o ingel, dá para fazer umas 3 por dia. Uma mulher dessa, ela pode ganhar R$900 por dia. Hoje, a minha mulher não faz mais, mas ela aprendeu lá no Reciclando Futuro, você não sabia disso, a fazer sobrancelha, unha, essas unhas em gel. Ela podia fazer alguma coisa para melhorar você, né? Minha mulher cuida de mim. Ela botou para fazer botox, para fazer os tratamentos de beleza. Já que sua mulher é prendada, ela podia te arrumar também, não, né? Eu prefiro deixar ela bonitona. Ela tá linda, grávida.
Mas, ó, secretária, obrigado. Isso aí é muito incrível, né? Saber que você você transforma a vida das mulheres da nossa cidade com esse tipo de curso. Olha, Como eu fiquei tá aqui muito o Odi. feliz com essas surpresas. Quando a gente sabe desses casos, a gente fica realmente muito emocionada, sabe? Quando a gente vê na prática acontecer realmente essa transformação. Porque são portas que a gente abre para possibilidades. Se ela quisesse, por exemplo, fazer um trabalho... E muitas, nesse caso, fazem trabalho dentro das suas próprias casas. Pegam ali o espaço da garagem, começam a atender, começam ali a gerar renda para depois abrir um salão, por exemplo. Então, Que interessante. Ô, secretária, falando até um pouquinho desse seu trabalho, a gente sabe que na última eleição você teve mais de 11 mil votos. Hoje você é primeira suplente, como a gente já falou, do deputado Rogério Morro da Cruz. Fala um pouco como começou a sua vida política. Explica um pouco pra gente da onde que surgiu o sonho da Renata de um dia ser deputada distrital. Então, Dedé, é muito interessante, porque se a gente parar para olhar essa história, ela seria toda improvável. Eu vim para cá como técnica, auditora, passei no concurso. Sempre fui essa pessoa mais introspectiva, porque eu sempre fui nerd. Sempre fui muito estudiosa, tanto que teve um período entre uma campanha e outra, eu fui terminar meu mestrado em economia. Sempre gostei muito de estudar. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Em Brasília. Em Brasília. E eu comecei a desenvolver um trabalho no lixão, na época, o lixão estava aberto, e comecei a me relacionar com os catadores, buscando formar um grupo que pudesse ajudar naquele momento. E quando veio o processo do fechamento do lixão, esse trabalho, ele se fortaleceu muito, porque naquele momento, quem estava ali viveu realmente uma realidade de pessoas que não tinham o que comer. Porque eles não sabiam como que eles iam conseguir gerar uma renda para comprar um gás, para comprar um alimento, para comprar o básico. Como você fazia para ajudar essas pessoas? Bom, inicialmente eu ajudava. Às vezes eu comprava ali uma cesta básica, comprava uma ajuda emergencial, mas semanalmente eu estava lá buscando realizar palestras, realizar ali uma sensibilização com aquelas mulheres para gerar alguma qualificação. Então, eu levava pessoas que pudessem, por exemplo, ensinar um artesanato, ensinar alguma atividade que elas pudessem gerar uma renda extra. E no início foi tão interessante, porque quando eu falava da realidade delas para outras pessoas, não é o mesmo impacto da pessoa viver aquela situação. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com algumas catadoras e as convenci de irem em faculdades palestrarem. E foi tão interessante, Dedé, porque elas perceberam, num primeiro momento, a gente vai palestrar sobre o quê? O que a gente pode ensinar para as pessoas? A gente não tem nada para ensinar. Não sabia nem o que falar, né? Eu falei, vocês têm muito o que ensinar, vocês não sabem, mas vocês têm, porque vocês fazem um trabalho extremamente importante para a nossa sociedade todos os dias, quando vocês estão separando lixo. E a maioria das pessoas não sabe como fazer isso devidamente. Então, vocês vão falar sobre isso, vocês vão falar como que as pessoas podem fazer... Era para falar sobre a realidade delas, digamos assim, né? Vocês vão falar como as pessoas podem fazer para conseguir fazer com que você amanhã não tenha essas feridas na mão de vocês, porque se cortavam com vidro que não era separado, o fungo, com aquilo, seringa, aquele material de saúde que era descartado indevidamente. Então, elas tinham essas histórias retratadas nos seus corpos. Então, naquele primeiro momento, foi interessante, porque elas se prontificaram, sem receber nada. Elas queriam ir, elas queriam ser enxergadas, elas queriam ser vistas. Mas eu tenho uma pergunta aí, nesse guarda-chuva aí eu tenho uma pergunta. Você veio que ano pra cá? Pra Brasília. Pra Brasília. Foi 2014. 2014. Então, seu concurso era pra vir pra Brasília. Era pra vir pra Brasília. Você poderia viver a vida tranquilamente, de concursar, com salário. O que leva... Porque, assim, eu realmente... às vezes, eu também ajudo as pessoas. Eu brinco que toda a renda que eu ganho, eu compro ali... Não é muita, 4, 5 cestas básicas. Vou ali, escondidinho. Vou lá no cara mais ferrado mesmo. Ali, que tá na rua, dou ali a cesta básica e vou me embora. Eu não me envolvo. Eu não me envolvo emocionalmente. Mas o que dá na cabeça da pessoa? Pô, podia estar num confortozinho. E lá na estrutural, olhar por essas mulheres. Então, desde que eu sou pequena, eu sempre falo isso porque foi algo que a gente ensina muito para os nossos filhos. E
tem coisas que tornam parte da nossa essência. E a minha mãe sempre me falou uma frase que é: quão mais abençoada é uma pessoa, maior é a sua responsabilidade social. Essa frase é uma frase que marca a minha vida. Pô, repita. E aí... Repita a frase. Devagarinho. Quão mais abençoada é uma pessoa, maior é a sua responsabilidade social. E eu, com meus 20 e poucos anos, concursada, ganhando bem, sem família, eu me sentia extremamente abençoada. Porque eu sei que eu tinha um mérito, eu estudei, eu me preparei e eu passei no concurso. Mas eu tive oportunidades que me possibilitaram passar no concurso. Então, eu sempre praticava essas ações sociais com a minha mãe, no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, eu busquei me associar a pessoas que também fizessem isso. Foi de mãe pra filha. E aí eu fui parar lá no lixão. Foi por isso, foi porque eu busquei, logo que eu cheguei, me associar a pessoas, a projetos que tivessem também um trabalho social. Ou seja, Peraí, rapidão, uma pergunta pra... Desculpa, eu tô perguntando pra cacete claro. hoje. Você conheceu o Fábio em Brasília? Ou você já namorava com o Fábio? Não, conheci o Fábio em Campos, Brasília, na que é- Câmara. Que é o seu marido. Meu marido. Ele é secretário de Educação, lá em Águas Lindas. Em Águas Lindas, você sabia? Não sabia. Maior Sabia, né? município do entorno do Maior Distrito município, Federal. O Caboclo é secretário de Educação. Você conheceu o Fábio aqui? Eu conheci o Fábio quando eu fui cedida para a Câmara Federal. Aí opa! Eu fui para a Câmara e na época que o Rodrigo Maia estava naquele mandato tampão dele como De presidente da Câmara. Câmara. Aí eu fui Que ele trabalhar substitui lá. o Eduardo Cunha, né? Exatamente. E aí, quando eu estava lá, eu busquei alguém que soubesse muito sobre o orçamento dentro da Câmara para conseguir me ensinar na prática, porque eu sabia muito da teoria, mas ali na prática mesmo, dentro do Legislativo, eu não sabia, eu nunca tinha trabalhado. E aí me falaram que o Fábio era quem mais sabia sobre esse assunto na Câmara. Aí eu fui lá pedir para ele me ensinar. E aí ele fez essa história toda. Acabou que ele te ensinou outras Vocês coisas namoraram também, enquanto né, tempo? Vocês namoraram secretário? enquanto tempo? Acabou que o Fábio ensinou outras coisas pra ela também, né, Odi? Aí vocês namoraram assim rápido? Foi muito pouco tempo. Em 2 meses ele me pediu em casamento. Ave Maria, é mesmo. Esse Fábio é apressado, hein? 2 meses. 2 meses. Ele sabe o que ele quer. Ele 2 sabe o que meses. ele Meu quer. pai não entendeu nada. É Ele mesmo? foi pro Rio de Janeiro. Isso quando? quero casar com sua filha. Isso quando, Pai, secretário? entendeu nada. Foi em que ano isso aí? Foi em 2017 que Ou ele seja, me pediu em casamento. Você ainda nunca Caraca. tinha sido candidata a nada. Nunca. 2017 ainda tava essa história de política foi quando começou a nascer, porque ele foi uma pessoa que plantou essa sementinha. Ele Sim. via todo esse meu trabalho social, esse empenho, e foi ele. E ele te incentiva, ele incentivou então? muito. Casou, ele incentivou? Sim, Não, mas ele depois- incentivou a formalizar a instituição. Ah. Porque ele falou: olha, você, como pessoa física sozinha, que Faz você não muito salvou pouco. o mundo, não. Não consegue. Você dá esse dinheiro aí, tudo bem. Né? Você acha que é muito para ajudar 1, 2, 3, mas vai ajudar todo mundo, não dá para você. E aí foi quando ele incentivou a formalizar uma instituição e posteriormente no ano seguinte, né? 2018. Ele Já falou, foi sua primeira candidatura foi em a primeira 2018. Eu estava 4 anos aqui. Deu voto Brasília. pra caramba. Você- 4 anos. Eu tive 3.900 Qual poucos partido? votos. Qual partido? PP. Pelo PP, Partido Pelo PP. Progressista. Caramba. Olha que interessante. De cara já ter essa votação muito surpreendente. E sabe o que foi o mesmo engraçado? ano que eu fui candidato. Então, assim, eu sei aquela Teve mais eleição. voto que tu? Você sabe Quantos como- votos você teve? 3.900 e alguma Teve coisa. mais votos que eu. Vários Teve tempos. mais votos que eu. Odi, Teve mais você votos que eu. sabia, Odi. Tu sabia? Foi pegadinha, Sabia. seu feioso. Mas eu não sou mais candidato não, viu, secretário? Eu me descobri em outro mundo. Eu não sou mais candidato. E hoje, né, Odi, a gente combinou Você é comunicador. que é pra ajudar os bons trabalhos Ai, que existem. A gente sabe que você é um bom trabalho. A amizade que corrompeu agora. A Obrigada. gente sabe que você vem fazendo um bom Obrigada, trabalho. Dedé. Sua Política do bem, né? Política do bem. Que em 2022, eu vou te dizer, Ah. o Rogerinho Morro da Cruz perdeu muitas noites de sono achando que ele ia perder a eleição pra você. Você viu o Porque Rogério ela Gastal. ficava na cola dele, nas pesquisas, ele perdeu muitas noites E de até sono, 50% da apuração eu tava na frente. É mesmo? 50% da apuração. Tava quando você- abriram você- as urnas ali eu em vi, São eu Sebastião, lembro. Jardim Botânico, aí virou. E Aí virou. você teve 11 mil... 473 Não, mas votos. teve uma outra eleição, não teve nesse meio? Não, foi 18 e 22. Pô, você saiu de 3 pra 11? Foi. Mais que triplicou a votação Meu dela. irmão, eu não Se continuar Não peguei nessa essa mesma lógica, em 2026 22 vai mil para votos. 33 mil. Imagina. Você não sabe fazer conta, não, Não, bicho? sei não. Se continuar na mesma Aí eu lógica, de 3 para 11, triplicou. Teve 11, vai para 33.
Tá vendo? Fugiu da escola, não sabe nem fazer uma conta de matemática. Não sei fazer Sai, isso. porque voto é difícil, viu? Mas Ave já Maria. definiu o partido? Como é que tá essa questão dos presidentes de partido convidando você? Vai continuar onde você tá? Porque essa é aquela hora, viu, Odi? A gente que já foi candidato, fica vários presidentes de partido com vários cantos da sereia, isso é difícil. É Como é que tá esse... Quais os porque a gente partidos sabe que já... 50% da eleição é o partido, É, né? 50%. E E é aí, verdade. quais os partidos que já te convidaram e quais que estão balançados para receber a possível pré-candidatura lá da Renata? Olha, Dedé, eu hoje, como eu estou primeira suplente, estou no PMN, e a lei, ela dá um respaldo em relação ao mandatário. Mas em relação ao suplente, ela não dá. Não é clara em relação a isso. E como a gente sabe que nesse mundo, né, jurídico é tudo muito incerto, tudo muito relativo... A insegurança jurídica, né? Eu prefiro ficar quieta onde eu estou e observando até como que é essa movimentação. Porém, claro, eu sou da base do governador, da Celina, então estou à disposição para estar construindo junto com eles Vamos o melhor dizer assim, caminho para o grupo como um Você todo, hoje né? está no grupo da Celina, então hoje Sim. você está hoje, como na eleição passada, você não tinha um grupo político, hoje você está com uma maturidade, então você está entendendo que o jogo, né? Porque é o seguinte, a maior falha de quem é cabeça de nominata, não estou dizendo o seu caso, aqui até para tirar até uma parte, a pessoa, ela demora muito a escolher o partido e ela entra muito na rabeira, até com boa votação. O que eu sempre estou aconselhando todo mundo agora? Você teve boa votação? Entra num partido, mesmo que você não possa filiar, faça parte daquela nominata. Olha quem está entrando, olha quem está saindo. Faça parte. Participa das não decisões, entra né? como o resto do resto. Esse foi o problema, por exemplo, do Carlos Dalvan. Perde a eleição. Lógico, mas aí eu já discordo de você, porque o Carlos Dalvan estava lá no Agir, e aí uma das coisas mais democráticas que eu participei, Renato, eu posso garantir para você, lá não no tenho dúvida Agir, disso. a Jaqueline Silva, ela comandava o partido, ela já era deputada distrital, ela ajudou a montar a nominata, e uma das coisas que a Jaqueline fazia era, quando convidava alguém para se filiar, para ser candidato, depois, para alguém entrar, a gente fazia uma votação dos que já estavam filiados, que seriam candidatos, para saber se a gente aceitaria ou não aquele possível candidato. Não, entendi. E vou te explicar por quê. Não, entendi. A Porque Jaqueline fez um excelente trabalho. um né? excelente Jaqueline é trabalho. fera. Tanto que o Agir, que todo mundo não vai eleger ninguém, elegeu 2 Eu deputadas não falei isso, distritais, um partido com pouco recurso. Não. A gente não tinha tempo de TV. E quase faz o terceiro, né? Quase que faz o terceiro, que seria o Dalvan. E a Renata quase foi para lá. Quase foi. E aí vou Por falar isso uma que- coisa pra você. Sabe Mas não, por também que não é o Dalvan não foi eleito? Faltou pouco Porque voto. tinha que ficar no PP. Porque os candidatos a distrital que já estavam filiados, que participavam das decisões, quando veio os militares, que têm a prerrogativa de se filiar só com 4 meses, a gente vetou a entrada dos militares. Se os militares tivessem sido candidatos pelo Agir, o Dalvan tinha virado deputado no distrital. PP ele estaria eleito. Ele saiu de lá. Mas isso aí Isso é muito doído, né? É muito complexo. Isso, doido. é isso que eu tô falando, relaxa. Eu tô dizendo que quem quer ser candidato em 2026 já tem que ter um partido, só um partido em vista, e ver se tem voz ativa naquele partido. Você tá entendendo? A Renata hoje, ela entra em qualquer partido como uma das cabeças de nominata. Tubarão, a gente costuma dizer que passou de Já 10 é um- mil votos, é um você tubarão, já é um tubarão já, Renata. Já é necessária para qualquer nominata. Então, vamos dizer assim, vou trazer para o lado dela. Ela tem que começar a entrar no partido e estudar o que esse partido vai fazer. Ela tem que começar já a fazer esse estudo. E eu digo, até juntamente com o marido dela. Sim, que o Fábio, ele participa muito dessas construções, apesar dele estar hoje como secretário de Educação em Águas Lindas e faz um excelente trabalho, não só em Águas Lindas, mas no entorno, ele é muito participativo. É uma pessoa que me incentivou a estar nesse caminho, nessa trajetória, é uma pessoa que eu escuto demais, logicamente, é um grande parceiro, incentiva, quer ver meu crescimento, e isso é algo que a gente precisa estar sempre levando em consideração na tomada das nossas decisões, que a gente precisa tomar com quem está ali Mas acho na que- trincheira com a gente, Acho né? que agora vocês estão... Desculpa, Dedé, de novo. Não, eu ia perguntar o Vai que você. o Fábio acha. Qual que é o caminho que hoje o Fábio Vamos trazer o Fábio naturalmente... aqui. O que ele acha naturalmente? Eu até queria ter trago ele hoje, mas ele... mas podia, foi muito... estaria aqui com a gente. Foi em cima dessa construção que a gente fez. Dá pra mim trazer vocês dois. Vamos. Ele é uma pessoa muito inteligente.
né, muito habilidosa nessa questão política. E Ele é filiado a qual partido? Republicanos. Não, Republicanos, Então, Republicanos é um bom partido para você estar. O próprio PP... Não, é porque a gente tem que orientar, porque nessas horas você tem que pensar em estar num partido de médio para grande. Você não pode ter medo de enfrentar essa eleição, porque você... Pelo que a gente já vem acompanhando das pesquisas que a gente tem acesso, você deve ter muito voto. Então, você precisa escolher o partido certo. E o que eu posso te dizer é, tem que ser de um partido médio para grande. Não tenha medo, viu, Renata? Não, hoje eu não tenho mais medo. Né? Na eleição passada, eu realmente estava ali, saí de 3.900 e poucos votos. Eu não sabia. O Fábio fez a conta certinha. Ele calculou um trabalho para a gente ter 12 mil votos. Foi basicamente isso. Ele acertou na lata. Na lata. Mas eu ficava ainda... Triplicar uma votação não é fácil. Então, a gente construiu e entendemos, inclusive, que o partido onde eu estava era um partido que possivelmente eu chegaria, né? O Rogério, ele disparou ali dentro daquela região e tudo. Mas eu acho que a gente realmente fez uma escolha assertiva. Foi certo. Então, hoje, eu não tenho, né, essa questão da partido. Eu sei que a gente tem... partidos maiores que são... As pessoas ficam mais preocupadas com quem está, mas não dá para ter esse medo. A gente tem que trabalhar realmente para disparar. E esse trabalho é um trabalho que nunca parou. Vamos dizer assim, a pessoa tem 30 mil votos, ela é eleita em qualquer partido. Em qualquer partido, né? qualquer partido. E aí hoje, secretário, onde que é a sua base eleitoral? Qual cidade que você teve mais votos na eleição de 2022? Você pensou em intensificar o seu trabalho numa cidade específica? Fala um pouco como é que anda essa conjuntura eleitoral pra gente. Dedé, é tão interessante... Porque, ao mesmo tempo que eu acho muito positivo, tá em todo cantinho do DF, é também muito desafiador, porque eu rodo muito. E na eleição passada, se você olhar minha votação ela é muito espalhada. É pulverizada. É pulverizada. Como eu trabalho com a inclusão social, eu trabalho com um tema que a gente envolve aí todas as cidades, né? O resultado é pulverizado. E agora, ainda mais que eu entro e trabalho muito a pauta da mulher, a mulher também está em todo lugar. Então, eu não tenho uma cidade. A Renata é de uma cidade específica. Eu até... Renata algumas de Brasília, pessoas falaram... do Distrito Federal. Onde você teve mais votos na eleição passada? Na região ali, Ceilândia, Guará. Eu tive uma votação expressiva no Guará. Sim. Samambaia. Samambaia? Taguatinga. Tirou o voto lá do Joaquim. Tive. Essa foi uma região que eu posso dizer que, assim, que teve uma votação relativa maior. A absoluta foi em Ceilândia. Ceilândia foi onde eu tive mais votos. Você me dá mais um espaço para dar um depoimento? Fala de... Eu tive... Até parece que você não manda no programa também, né? Não, mas você é o 01, eu sou o 02. Eu sou o vice. Eu tive na 26 de setembro fazendo uma produção de vídeo para ela. Eu fui lá, né, cavar, falei, pô, tô quebrado, deixa eu fazer um vídeo lá. Aí eu fiz... E a gente acaba ficando emocionado, não de ficar chorando com bobalhão, não. Fica emocionado de ver 26 de setembro, uma poeira do cacete. Mas pensa numa poeira. Eu fiquei uns 5 dias de nariz entupido, tanta poeira. Mas, cara, tem uma sede lá, tem ainda lá, não tem? Do Instituto Reciclando o Futuro. Cara, eu via gente muito simples mesmo, que tá ali com medo da casa ser derrubada, fazendo aula de dança, fazendo karatê. Menino jogando futebol, ganhando tudo chuteira. No seu projeto. Sim. Cara, aquilo ali que ali eu vi ali esperança no olho das pessoas. E esse trabalho lá na 26, esse espaço, até em parceria com a associação, que o Miguel da 26 está à frente, que também já foi candidato. Então, ele tem um conhecimento que eu falo, o terceiro setor, né? E ele é uma figura representativa do terceiro setor, sim, porque ele está à frente da associação, tem um trabalho na 26 muito forte, e o terceiro setor escuta realmente a comunidade, as dores, as demandas, e por isso que assim, a gente consegue fazer um movimento muito forte nesse trabalho, porque a gente leva para a comunidade o que ela quer, o que ela precisa, e cada cidade com a sua identidade específica. Né? Então, porque cada lugarzinho aqui do DF tem a sua cultura, tem a sua diferença. Eu queria entrar nesse assunto. Você, além de querer ser, às vezes, a deputada da mulher, o terceiro setor não tem um representante assim na Câmara Legislativa que lute. Caso o terceiro setor entenda que você pode ser o representante, o que você poderia fazer de concreto na Câmara lá pelo terceiro setor? Olha, Dedé, eu vou entrar até num assunto polêmico, bem polêmico, mas necessário. Porque, assim, hoje, evidentemente, eu sou base ligada ao governo, né? Então, mas falando
do terceiro setor em si. Algumas questões precisam ser discutidas para que haja realmente uma segurança jurídica maior, em vários sentidos. Um exemplo, questão de emenda, que é um recurso público, a execução de emenda. Muitas vezes, algumas instituições não conseguem executar suas emendas. Eu estou falando isso da politicamente geral, não é esse governo, outro governo, né? Porque não há um parlamentar de base governista. Então, isso deixa as instituições, muitas vezes, frágeis, né? E quem se prejudica ali é a instituição, é a população, né? E aí hoje, quando a gente olha para um cenário federal, a gente tem a figura das emendas impositivas, né? Então, ali, independente de quem está no governo ou não, a instituição, ela recebe uma destinação de recurso, ela vai ter aquela execução, né? Então, assim, tem muitas instituições que têm um trabalho muito sério, têm um trabalho muito sofrido, porque captação de recurso é muito difícil, prestação de contas é muito difícil. Tem que ter uma equipe qualificada para cuidar de um instituto, né? É muito difícil ter, porque a gente tem instituições em locais muito carentes, né? E tem pessoas que têm realmente vocação para estar à frente de instituição e não têm conhecimento. Então, a gente precisa estar ali qualificando, ajudando realmente nessa questão da captação, da própria prestação de contas. Tem gente que se prejudica e não é por maldade, é porque não sabe. Desconhecimento. É desconhecimento, e tem muito. Então, precisa haver realmente esse cuidado. E mais, né? Hoje a gente tem essa questão das certificações, que nem todas as instituições têm acesso. É um processo burocrático, é um processo moroso, é um processo difícil. E a gente precisa possibilitar que instituições que têm um belíssimo trabalho possam, sim, ter acesso a recursos, que está um fundo voltado para o terceiro setor, com teto que a gente consiga abranger instituições menores, instituições que têm um trabalho que não sei nem como sobreviver. Eu conheço instituições que eu fico, meu Deus, como que essa instituição consegue sobreviver? Realmente uma luta muito grande. Muitos não recebem nem recurso público. É ali na força, nunca receberam. Da boa vontade da comunidade em volta, né? Da pessoa que quer cuidar ali da região dela. Muitas nunca receberam. Então, assim, precisa haver realmente uma outra coisa que eu tenho percebido também, né? Que troca a equipe, né? E isso também é nível federal, mas é algo que o terceiro setor eu vejo que carece. No próprio governo federal isso acontece muito também. Troca uma equipe técnica, troca totalmente a forma como ele vai executar um projeto. Às vezes um projeto é copiar e colar e quer mudar tudo. Né? Eu não vou dizer, até um órgão, até federal, fez um questionamento sobre um projeto de uma instituição que eu conheço, uma instituição muito séria, um projeto que tem demanda, né? E o Ministério falou, não, a gente não vai mais executar esse tipo de projeto, porque a gente quer mais cursos voltados para o mercado de trabalho, né? Essa história de corte, costura, essas coisas, a gente não quer mais, a gente não vai mais aprovar. A equipe decidiu isso, mas baseado em quê? Porque quem está na ponta é a instituição, é o terceiro setor, e tem demanda. É um projeto que tem muito? Sim, mas tem demanda, porque essa parte de artesanato, corte, costura é terapêutica. Além da mulher poder gerar renda, é terapêutica. A gente tem muitos idosos que participam, idosas que participam. Então, a gente precisa de uma segurança jurídica. A gente precisa, às vezes, quando troca uma equipe, que a equipe não vá mudar um olhar sobre algo que está dando certo. E quem está na ponta sabe o que está dando certo. Então, a gente tem muitos caminhos a percorrer para que a gente tenha mais segurança jurídica, porque o terceiro setor é um braço importantíssimo do Estado, importantíssimo, e precisa ser reconhecido e valorizado dessa forma. E principalmente Brasília, eu digo que Brasília não tem a figura do vereador. Sim. Normalmente é o vereador que tem aquele acesso à região, à comunidade. Como Brasília não tem, acaba que o terceiro setor, esses institutos que acabam sabendo o que aquela comunidade, o que aquela região precisa, né? Então, às vezes as pessoas não entendem a importância do terceiro setor, né? E toda vez que eu compro calça, eu tenho que mandar lá a costureira, né? Para não ficar aquela sanfona ali na... A costureira que vai lá, deixa certinho. Como é que não tem? Tem demanda, rapaz. E a costureira leva 10 dias para trazer, porque tem um monte de roupa para ela fazer. O Ministério falou isso. Eu fiquei chocada. Eu falei, aí nessas horas dá vontade de falar para o gestor, porque assim, tem muito gestor que não vive a realidade de ponta, que às vezes na técnica, a teoria
é maravilhosa, mas a prática não funciona. Então, sair do ar-condicionado, ir lá na ponta, ver a dor da população, ver a demanda, sentir esse calor humano para conseguir tomar decisão, porque é uma vergonha, né? A pessoa falar isso sem conhecer a realidade. Renata, qual que é aquele projeto, o que você poderia chamar o 01? Deus e o povo do Distrito Federal abençoou você com um mandato de deputada distrital. Dia 1º de janeiro de 2027, você já tem aquele projeto que você fala, esse é o meu projeto e a minha bandeira vai ser a primeira coisa que eu vou fazer lá na Câmara Legislativa. Conta um pouco pra gente qual é. Se eu pudesse agora, assim... E se fosse deputada hoje? Se assumisse hoje, o Rogério desse o Rogério criar um fundo pro terceiro setor. Como é que Pronto, um fundo pro terceiro setor. Um fundo com recursos públicos voltados para instituições com teto. Por exemplo, até 100 mil reais, 150 mil reais, baixo, para que a gente conseguisse contemplar mais instituições, para a gente fazer com essas instituições menores respirassem, para a gente conseguir mais contemplar... instituições contempladas, não é isso? E aí, dessa forma, a gente conseguiria abranger todas as cidades do Distrito Federal, todas as pessoas que precisam, porque as instituições trabalham com a vulnerabilidade em diferentes formas. Tem instituição voltada para pessoas com deficiência, voltada para mulheres, voltadas para os idosos, voltadas para todos esses assuntos, né, que merecem atenção. Então, assim, estaria contemplando todo mundo que precisa. Eu faço um apelo, o pessoal me dá água, eu tô com sede. Ninguém me dá água, não? Caraca, só não tem copo aqui pra mim. Vocês têm alguma coisa contra mim? Não, não tem água aí, não. Não tem nem copo aqui pra mim. Não tem nem copo aqui pra mim. Que isso, Pedro? O secretário, o de hoje aqui, ele tá agitado. É porque a esposa dele tá grávida. Ela já tá pra ter o bebê. O que ela deve estar brigando com ele aqui, aí você vem desestressar aqui, é isso? Não, ela tá de boa. Eu tô estressado com ela, porque a mulher fica lá com furadeira. Eu falei, rapaz, vai descansar, ela tá lá com furadeira, montando berço. Meu Deus do céu, minha mulher é muito doida. E falando nisso... A minha mulher monta berço, sabia? A mulher... Você me falou. Você viu já? A mulher do Odi tá grávida e você também... Além de subsecretária, é mãe recente. Seu filho não deve ter nem um ano, porque eu lembro que ano passado 8 meses. Eu te encontrei num evento no Parque da Cidade, você estava grávida, ou seja, você é mamãe recente. Como vai ser para conciliar uma possível vida parlamentar com um filho pequeno, Renata? Já pensou nisso? Dedé, já não sofre por antecipação, não? Olha, Dedé, a gente que é mulher, a gente tem esse desafio. Né? E aí, por isso que eu falo muito sobre a política de cuidados. O que é essa política de cuidados que ela vem sendo falada e ela precisa de uma atenção muito grande do Estado? Porque, graças a Deus, né, eu tenho uma rede de apoio. Né? Eu não estou falando nem essa questão familiar, porque, como eu falei, minha família vem sendo construída aqui desde que eu cheguei. Minha família mesmo de sangue é Rio de Janeiro, sou carioca. Mas eu consigo... Por exemplo, ter uma rede de apoio, se precisar contratar alguém para me dar apoio, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, a gente precisa dar muita atenção como Estado para creche, para redes que possibilitam que a mulher volte ao mercado de trabalho. Porque a gente sabe que a mulher, muitas vezes, ela escolhe, ela opta por ficar cuidando da sua casa, do seu filho, do seu marido, e está tudo certo. Tem espaço para todo mundo brilhar. Mas... também tem mulheres que não conseguem voltar para o mercado de trabalho, porque elas não têm um local seguro para deixar seu filho. E aí é onde o Estado entra. É onde o Estado precisa fortalecer essa rede de apoio. Uma creche perto da região, uma creche perto da região, a escola, né? E a gente precisa realmente trabalhar para que essas mulheres elas consigam ter esses espaços seguros, para que ela consiga retomar a sua vida como profissional. Então, a gente precisa... fortalecer isso, fortalecer essa rede de apoio para que essa mulher ela consiga ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente dona de casa. E aí entra essa rede de cuidados. Uma excelente, quem sabe, parlamentar no futuro, né? Que agora tem algo que é novidade e precisa ser falado, que o cuidar, ele foi considerado um trabalho. Ou seja... não existe mais aquele discurso de que você não trabalha, você é dona de casa. Não, trabalha sim, e trabalha um dos trabalhos mais importantes da nossa sociedade, que é educando os filhos, que é cuidando ali do lar. Então, hoje, o cuidar é reconhecido como um trabalho, apesar de não ser remunerado muitas vezes, precisa ser
valorizado. Então, é algo novo. Quando se é mãe igual você é agora, você deve ter... Claro, eu quando fui pai, meu olhar ele foi muito diferente quando eu não era. Né? E agora também, é muito diferente. Então, acho que quando é mãe, você fica muito mais sensível, né, a essas coisas. As causas sociais. As causas sociais. Olha, eu sempre fui eu tô vendo uma você pessoa... fala muito de mãe, creche. Eu sempre fui uma pessoa muito empática. Mas, realmente, quando você é mãe, tudo muda. Tudo muda. Hoje eu olho para uma mãe que eu sei que quer ser uma ótima profissional, que ela quer se dedicar na sua vida, mas eu sei o dilema que ela enfrenta, eu sei que ela precisa de apoio, ela precisa, e muitas vezes ela precisa do Estado dando esse apoio. Então, a gente precisa estar fortalecendo isso. E aí, é muito importante que mais mulheres estejam nesse cenário político. Por quê? Porque nós sabemos a dor que dói nós, né? No que a dia a gente dia sente mesmo, no dia a olha. dia, os nossos desafios, a gente sente. Eu sei que tem homens como meu esposo que sempre estão ali ao lado, ombreando, lutando, mas tem desafios que só a gente sabe. Só você. E a Verdade. gente precisa de vozes que entendem esse desafio para estarem buscando nos fortalecer em todos os espaços. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante de quando a gente chegou na Secretaria da Mulher nessa gestão. A secretária Gisele percebeu algumas compras ali na colmeia que as mulheres estavam pedindo absorvente, porque elas estavam com fluxo, quando estavam com fluxo forte, elas recebiam um protetor de calcinha e não segurava. E ela foi entender, mas por que isso está acontecendo? E aí, no setor de compras, não tinha mulher. Então, o homem olhava pela questão do preço. E aquele protetor mais barato estava contemplando aquela situação. Mas não, quem é mulher sabe que não adianta. A gente precisa realmente do absorvente. Então, é um exemplo que eu gosto de usar, que parece óbvio, mas mostra quanto que a mulher ela tem que estar em todos os espaços. Sim, concordo. Para que ela consiga dizer, não, isso não serve para mim. Por mais que o homem que está ali, ele queira fortalecer a mulher, mas ela precisa ter um olhar que vai dizer, não, isso não serve pra gente, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, vamos fazer dessa forma que vai melhorar. Então, é muito importante que a gente esteja em todos os espaços. E eu tenho certeza que as mulheres, né, que estiverem nesses espaços de decisão, de possibilidades para lutarem por mais creches, por esses assuntos que nos dizem respeito, que a gente precisa muito, porque eu sei que tem maridos, tem homens que são também pães, que a gente fala, né? Mas a sua maioria são as mulheres que estão cuidando. Mulher, não. Então, a gente precisa lutar por esses só espaços. queria Só falar uma lembrando coisa que a aqui. gente já está com quase 1 hora de programa. A gente Sim, tá não, quase é precisando só... encerrar, viu? Sim, isso aqui é para encerrar interessante, de uma forma interessante. Eu estou, assim, notando no discurso dela que eu faço estudo das pessoas. Eu vejo que em nenhum momento você fica com essa disputa homem e mulher. Eu vejo você falar do papel do homem e eu não vejo você, né? Eu vejo você falar do papel da mulher e do homem. Eu não vejo você ficar colocando homem contra mulher e mulher contra homem. Mas isso é vivência? Percebi isso também. Eu também percebi. Olha, Odir, Dedé, eu vejo assim, o homem e a mulher, eles se complementam, eles se ajudam, eles se fortalecem. Não há uma disputa, a gente não precisa disputar, a gente tem sim questões que a gente sente e a gente precisa ter voz para poder lutar, abordar essas questões, tomar decisões em relação a ela, mas a gente também precisa receber o apoio, estar aberta para isso, porque tem muitos homens que ombreiam junto com a gente, que querem ver as mulheres em espaços grandes, em espaços de decisão, em todos os espaços. Então, eu vejo que são qualidades que cada um tem, são qualidades diferentes, são características diferentes, mas características que podem potencializar muito a nossa sociedade. Se a gente conseguir ter, né, dentro da proporção que a gente representa na sociedade mulheres e homens em todos os espaços, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade diferente, porque nós, mulheres, aí eu falo de uma característica da mulher, a mulher ela tem esse olhar de cuidar, tanto que ela faz isso na vida pessoal quanto na vida profissional. A maioria dos profissionais da educação, da saúde, são mulheres. Então, a mulher ela tem uma característica de pensar no outro antes de pensar nela. Verdade. E isso é muito nobre. Isso é real, né? E necessário. Isso é Então, real. e a gente tem os homens muitas vezes mais pragmáticos, mais objetivos. Grosseiro, bruto. E tem momentos Homem na de vida verdade, que a gente também se for. precisa de tomadas de decisão dessa forma.
Então, a gente tem que estar se ajudando, se complementando com esse olhar mais sensível, com esse olhar mais objetivo. E eu acho que isso dentro da minha casa é o que acontece. O Fábio é essa pessoa mais objetiva, muitas vezes mais assertiva, né? E eu, ali, muitas vezes, esse olhar mais sensível. E a gente vai balanceando as decisões, as estratégias, a nossa vida. Então, eu vejo que isso é algo necessário para toda a sociedade. Eu acho que vai funcionar muito bem. E como é que tá essa raquete lá? Você, sabendo que você é campeã de raquete? Beach tênis. Como é que chama? Beach tênis. O que é isso, Dedé? É um jogo de tênis, só que no campo de areia, não é isso, Odi? Eu tô precisando encerrar o programa e você vai querer entrar com outro tema, a gente vai ter que chamar ela de novo aqui depois, chama de novo. Vai, faça a sua última pergunta. O beach tênis, para ela falar do beach tênis. Para encerrar o programa, uma pauta mais leve, fala um pouco do beach tênis, como é que é a sua vida. É hora de quebrar o estresse do dia a dia, é filho, é trabalho, é pressão na secretaria, é a hora de relaxar, então? Já que vocês estão falando de relaxar, vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. O que eu mais gosto no beach tênis é quando você tem que vem uma bola alta, você dá uma pancada, a bola vai certinha. Mas por quê? Porque ali eu sinto realmente o desestressar, sabe? É bom. A gente às vezes fala com esse pessoal que luta, que você vai lá, soca o saco. E a nossa vida, que é muito estressante, é muito agitada, a gente precisa extravasar, né? Então, o beach tênis, ele é um esporte que eu gosto demais. É um esporte democrático, no sentido de que você aprende rápido, então você consegue... Quem sabe a deputada do beach tênis, temos né? uma vice-governadora do futebol. Eu gosto... Eu jogo o beach tênis desde que ele chegou no Brasil, porque eu comecei a jogar o beach tênis no Rio de Janeiro, quando eu era adolescente. Tá, e foi algo interessante, vou falar rápido que eu sei que o programa está encerrando. Porque na época que chegou, tem um clube chamado Leme Tênis Clube, e tem uns homens, a patotinha dos homens que jogavam tênis, eles que começaram a jogar o beach tênis lá. E eu queria jogar, só que eles me colocavam como café com leite e eu só podia jogar no final, quando estava todo mundo cansado. E aí me botavam para jogar com as crianças, né? E aí eu todo dia, porque eu sempre fui muito determinada, eles começavam a jogar cedinho, eu estava lá cedinho na rede. E aí eu sempre era encaixada. Quando faltou um, bota a Renata! E eles perceberam que a Renata começou a jogar direitinho. E aí eu comecei a entrar de fora. Eu comecei a entrar na de fora. Então, eu tive toda uma luta para ser aceita dentro dessa patotinha masculina ali, nessa época, né, nesse início. Então, faz tempo que eu jogo. Claro que agora eu não tenho o tempo como eu tinha quando eu era adolescente, estava lá no Rio de Janeiro, mas é um esporte que eu gosto muito, que eu extravaso minha energia. Pelo que ela falou do beach tênis, ela é determinada. Que, querendo ou não, o meio político é um meio difícil, muito mais homens, mas ela está determinada a entrar nesse meio político. Estou determinada a chegar na rede, ficar lá, chegar cedo, não ser considerada na de fora, ser o café com leite. Daqui a pouco o pessoal começar a perceber que eu tô ali aprendendo a jogar. E é assim que eu fiz com beach tênis, é assim que eu faço na vida, com o meu jeito, sabe? Sem precisar tirar o espaço de ninguém. Uma coisa que eu gosto de falar muito, Dedé, que tem espaço para quem trabalha sempre, em todo lugar. Quem trabalha bem vai brilhar e não precisa pagar o brilho de ninguém. Então, da mesma forma do meu joguinho que eu fui lá conseguindo me inserir, né, no beach tênis, eu vejo assim dentro da política, dentro da vida, né, e é tijolinho por tijolinho, né? Foi uma trajetória de muita construção, de muito trabalho, muita entrega, e eu gosto de exaltar quem faz um bom trabalho. Eu acho que tem espaço para que todos brilhem sem que a gente apague o brilho de ninguém. Que bom. Então, é assim que eu sigo. Secretário, obrigado pela sua presença. Foi incrível. Foi uma lição de humildade, de pessoa determinada. Parece que a sua assessoria está de parabéns. Sim, tá. E aí vamos fazer o seguinte, então. Você vai ter um compromisso aqui comigo, Odi. O dia que decidir o partido, você tem que vir falar pra gente em primeira mão. Em primeira mão. Não, mas pra gente publicar no jornal, no portal. Combinado? Então, Primeira pronto. mão. Então tá combinado. Vocês vão ser os primeiros a saber. A gente vai ficando por aqui.
A gente está terminando o nosso podcast Política do Bem. Obrigado, Renata. Parabéns pelo seu trabalho. Se for da vontade do povo, de Deus, de você estar lá na Câmara Legislativa a partir de 2027, que você, pelo menos, faça um bom trabalho pelo terceiro setor, pelas mulheres e pela galera do beach tênis, que não tem nenhum representante lá na Câmara Legislativa. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, lembrando a você que o nosso podcast vai sair no Jornal Capital Federal, versão impressa, vai sair no portal Política do Bem, na Rádio Corredor, e os cortes do nosso programa, secretária, a gente vai publicando entre eu e o Odi, vamos marcando você, para você ir aparecendo, para você começar a aparecer na minha bolha, na bolha do Odi, para que seu trabalho fique mais conhecido na nossa cidade, tá bom? Obrigado pela presença. Muito obrigada, só tenho que agradecer aí, porque vocês são dois gigantes dentro da comunicação do Distrito Federal. Eu tenho uma admiração, amizade já com o Odir, e Dedé, você que eu conheço tanto, mas já conheço também bastante dentro desse universo político e sei que você é um grande homem. Obrigado. E vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E é isso aí, né, gente? Política do bem. Acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, parabéns. Secretário. Obrigado, Odir. Tome Monjaro.